Ok, moçada, vamos agora estudar o voltímetro, tá? Primeira coisa importante é a representação dele, muito fácil, ó. Olha só. Nós vamos representar um voltímetro no circuito elétrico dessa forma aqui, ó. Uma bolinha com a letra V. Então, a partir de agora, quando você estiver estudando, quando você estiver aí resolvendo as questões, estiver resolvendo os circuitos elétricos, quando aparecer essa bolinha com a letra V, você sabe que naquele trecho onde ele está ligado ali, né, aquela bolinha com a letra V, ali se trata de um voltímetro, tá certo? Bacana, fácil, representação super tranquila, galera. Bolinha com a letra V, voltímetro. A partir de agora você já sabe identificar, ok? Beleza, então. Vamos ver para que ele serve, né? O voltímetro ele serve para você medir DDP, diferença de potencial ou tensão. Lembrando que DDP e tensão são sinônimos, tá, pessoal? Cuidado com as questões, às vezes a questão pergunta assim, poxa, calcule a DDP entre aqueles dois pontos, calcule a tensão entre aqueles dois pontos, são sinônimos, tá, pessoal? DDP ou tensão são sinônimos, e vocês estão lembrados, a gente representa pela letra U, ó, tá aqui, ó, letra U, aqui para representar a diferença de potencial ou tensão, né, aí nos terminais, tá certo? Daquela pilha, por exemplo, tá bom? Tranquilo então, pessoal, voltímetro serve então para medir o quê? Para medir DDP, tensão. E você pode até aproveitar o nome dele, né? Voltímetro, ó. Metro, medida de volts, né? Medida de tensão, dos volts, a tensão, né? Aí vai ser a voltagem para a gente, tá certo? Então o nome voltímetro, metro, medida, volt, tensão, tá certo? Volts, a quantidade de volts, né? A quantidade de tensão aí, medida de tensão, tá certo? Bem fácil essa ideia, né? Como é que ele deve ser ligado? O voltímetro ele deve ser ligado sempre em paralelo, né, com aquele trecho do circuito elétrico onde a gente deseja medir a DDP, com aquele trecho do circuito elétrico onde a gente deseja medir a tensão, tá certo, pessoal? Então, a maneira correta de ligar o voltímetro é em paralelo, tá certo? E um detalhe importante, quando você colocar o voltímetro no circuito elétrico, a ideia aqui, pessoal, é que este voltímetro não gere nenhuma perturbação, tá, neste circuito elétrico. Ou seja, quando você, né, ligar o voltímetro lá em paralelo, a ideia é que a corrente elétrica que esteja passando lá pelo elemento do circuito elétrico seja a mesma. Ou seja, que a gente não tenha nenhum desvio de corrente elétrica para o voltímetro, tá? Então, assim, para que isso daí aconteça, né, para que a gente não tenha nenhum desvio de corrente elétrica para o voltímetro, nós vamos acabar trabalhando com o voltímetro que a gente vai chamar de voltímetro ideal. Tá certo, pessoal? Voltímetro ideal. O que é o voltímetro ideal? É aquele voltímetro que tem resistência infinita, tá? Resistência aqui tendendo ao infinito. Vamos pensar então um pouquinho. Se você colocar, galera, um voltímetro ideal no circuito elétrico, a gente não vai ter desvios de corrente elétrica, né? Uma vez que o voltímetro ele é ligado em paralelo. Então, assim, como a resistência ela é infinita, a gente não vai ter esse desvio de corrente elétrica. A ideia de resistência elétrica nós já vimos lá nos resistores. A resistência é aquela dificuldade, né, que o material ele impõe a passagem da corrente elétrica. Vamos imaginar um pouquinho, se a resistência do voltímetro ela é infinita, né? É uma dificuldade infinita a passagem da corrente elétrica, aquele trecho onde tem o voltímetro ligado, a gente não vai ter corrente elétrica passando, entendeu? É como se o voltímetro ele desse uma bloqueada ali naquele trecho. Então a corrente elétrica não tem como passar, porque a dificuldade que ele põe, a resistência que ele impõe é infinita, tá certo, pessoal? Então vamos dar uma analisada aqui neste esquema que eu fiz aqui para vocês. Coloquei aqui para vocês, ó, uma lâmpada, né? Coloquei aqui uma pilha. Perceba que a corrente que passa aqui, ó, pela lâmpada é uma corrente do tipo convencional, né? Como eu já tinha discutido com vocês, é uma corrente de cargas positivas, é uma corrente que sai do polo positivo da pilha, dá uma volta e chega ao polo negativo aqui da pilha. Essa letra U, nós já discutimos isso, é a tensão, né? É a DDP, diferença de potencial aqui nos terminais daquela pilha, né, que faz com que aquela corrente elétrica ela circule, passando ali pela lâmpada. Ao passar pela lâmpada, a gente vai ter um efeito Joule naquela lâmpada, né, naquele filamento da lâmpada, que vai esquentar tanto, vai aquecer tanto, que aquela lâmpada vai conseguir emitir luz para a gente, tá certo? Essa aí vai ser a ideia. E aqui eu coloquei o voltímetro ligado de maneira correta. Como é a maneira correta de ligar o voltímetro? Em paralelo, ó. Então eu fiz a ligação aqui do voltímetro nos terminais dessa lâmpada. Olha só o que vai acontecer. A corrente elétrica ela vai circular quando ela chegar neste nobinho aqui, ó. Vou representar aqui para vocês. Quando a lâmpada chegar neste nobinho aqui, ela tem dois caminhos para ir. Ela poderia passar pelo voltímetro, uma parte poderia passar pela lâmpada. Mas só qual o detalhe? A resistência do voltímetro, ela é o que? Ela é infinita, né? Ela é infinita. Poxa, se esse cara tem resistência infinita, não tem como a corrente elétrica passar para cá, ó. Não tem corrente elétrica vindo aqui, ó. Não existe, entendeu? Corrente elétrica. Corrente elétrica aqui, ela vale zero. Não tem corrente elétrica, não tem como a corrente passar, né? Porque a resistência ela é infinita. A dificuldade que o voltímetro vai impor para a passagem da corrente ali, pessoal, ela é infinita. Então não tem como a corrente passar.
certo? Esse cara tem uma dificuldade, ele impõe uma dificuldade infinita. Então toda corrente elétrica não tem como subir, tá? Não tem como subir. Toda corrente elétrica ela vai passar por aqui, ó, vai passar pela lâmpada, né? Que é a situação ideal para a gente, uma vez que a corrente que estava passando anteriormente pela lâmpada era a corrente I, certo? Quando você ligar o voltímetro, a ideia é que esse voltímetro aqui ele não gere perturbação. Para ele não gerar perturbação, resistência infinita, toda a corrente vai passar novamente pela lâmpada. Então essa corrente que está passando pela lâmpada quando eu coloco o voltímetro é a mesma corrente que passava anteriormente quando eu não tinha colocado o voltímetro. A corrente ela vai ser exatamente a mesma, tá pessoal? A corrente ela vai ser exatamente a mesma, porque a gente está trabalhando com o voltímetro ideal, aquele voltímetro que tem resistência infinita. Então a corrente elétrica ela vai passar aqui, ó, vai passar pela lâmpada, vai acender e tal, tranquilo. Assim o voltímetro ele tem condições de calcular a DDP, a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó, né? Ele tem condições de calcular a DDP nos terminais desses dois pontos, entre esses dois pontos aqui, ó. E um detalhe importante, pessoal, a tensão que ele vai calcular, a DDP que ele vai calcular é a mesma DDP que está submetido aqui, ó, esta lâmpada, tá? Uma vez que a gente pode falar que essa corrente ela vai passar aqui pela lâmpada e a lâmpada ela está ligada entre esses dois pontos. Então o voltímetro ele consegue achar a tensão, consegue achar a DDP entre esses dois pontos, tá? Não sei se vocês estão lembrados, mas lá na parte de associação de resistores em paralelo, eu falei que numa associação em paralelo, todo mundo tem a mesma tensão. E aqui é verdade, perceba que este voltímetro aqui, ó, ele está em paralelo com esta lâmpada aqui. Então os dois possuem a mesma tensão. Então este cara ele vai conseguir medir a tensão, a DDP, nos terminais aqui, ó, dessa lâmpadazinha, na maior tranquilidade, tá certo? Então, vamos se ligar aqui nessa ideia que eu passei para vocês. Representação do voltímetro. Bolinha com V, super fácil. Para que o voltímetro serve? Para medir DDP, para medir tensão. O nome já está dizendo tudo, voltímetro. Medida de volts, né? Medida de tensão, medida de DDP. Tá certo? Como é que ele deve ser ligado? Sempre em paralelo. E a resistência dele é absurda. A resistência dele é infinita, tá? Para não permitir desvios de corrente elétrica por ele. Tá certo? Para ele poder calcular DDP sem, né, gerar alterações, sem gerar perturbações aí no circuito elétrico, tá certo? Bacana. Agora, galera, assim como a gente fez lá na parte do amperímetro, nós vamos analisar aqui como é que seria um voltímetro, né? Ligado aí de maneira errada, ligado erroneamente, tá certo? Pensa aqui, ó, voltímetro ligado de maneira correta, em paralelo. Poxa, voltímetro ligado de maneira errada. Para ele ser ligado de maneira errada, ele vai ter que ser ligado em série, né? Então tá aqui a situação anterior, tá aqui a lâmpadazinha ligada a uma pilha, tá aqui a corrente elétrica convencional, corrente de cargas positivas, sai do polo positivo da pilha, chega ao polo negativo da pilha. Lembrando que nos terminais da pilha a gente tem uma DDP, a gente tem uma tensão que eu representei aqui para vocês, ó, tranquilo, bem fácil isso daí. Vou ligar o voltímetro em série. Se você pegar alguma questão, e eu já vi algumas questões, né? O voltímetro sendo ligado em série, certo? Você tem que saber quais são as consequências daquilo ali, né? O que aquilo ali quer dizer para você. Então você tem que ficar ligado nessa história aqui que eu vou falar para vocês, tá certo? Então você tem que saber a maneira correta e a maneira errada. O que essa maneira errada vai proporcionar, né? O que essa maneira errada aí vai acarretar, tá? Quando você tiver o voltímetro ligado aqui, no caso, em série pra gente, tá bom? Tem que saber. Então, se você ligar aqui o voltímetro em série, o que a gente vai pensar? A resistência desse cara aqui, ó, ela é infinita. A resistência desse cara aqui, ó, ela é absurda, ela é infinita. Tá certo? Se esse cara tem resistência infinita, o que vai acontecer? A corrente elétrica não tem como circular, pessoal. Não tem como a corrente elétrica sair aqui da pilha, ó, dar uma volta e chegar no polo negativo. Tá? A gente fala que nesse caso que a corrente elétrica, ó, a corrente elétrica aqui nos terminais, a corrente elétrica aqui neste circuito, ela vale zero, tá certo? Por quê? Porque o voltímetro tem resistência infinita. O voltímetro ele vai bloquear, pessoal. O voltímetro ele vai bloquear esse caminho aqui, né, esse percurso da corrente elétrica. Então vamos botar uma coisa na nossa cabeça aqui, ó, uma ideia importantíssima, tá certo? Todo trecho que você tiver um voltímetro, tá? Naquele trecho não passa corrente elétrica, tá? Por quê? Porque a resistência do voltímetro ela é absurda, ela é infinita, entendeu? O voltímetro ideal que é o voltímetro que a gente está trabalhando. Então assim, trecho que tiver voltímetro, tá? Não passa corrente elétrica, não vai passar corrente elétrica. Tá certo, pessoal? Muito fácil de você entender. A resistência do trecho, né, ela é infinita, ela é absurda. Então não tem como a corrente elétrica passar. Entendeu? A dificuldade imposta à passagem da corrente, ela é infinita. Então a corrente elétrica não vai passar. Então a gente fala que o voltímetro ele vai bloquear, certo? Ó, ele vai bloquear a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica em todo trecho que tiver voltímetro é zero. Então aqui não tem corrente elétrica. Agora cuidado, pessoal. Um detalhe importantíssimo, tá?
Neste caso aqui, cuidado para não pensar que o voltímetro ele está marcando zero. O voltímetro não está marcando zero não, viu? O que é zero é a corrente elétrica. A gente não tem corrente elétrica ali, pessoal, circulando. A gente não tem corrente elétrica ali, certo? Ó, assim, circulando, né? A palavra aqui que a gente pode usar, a corrente elétrica não vai circular. Mas a gente pode falar que o voltímetro ele está marcando sim uma DDP, tá certo? O voltímetro ele marca a própria DDP da pilha, viu? Ah, mas não passa corrente, mas não tem isso não, cara. Embora não passe corrente aqui, ou embora a gente não tenha corrente circulando, mas o voltímetro ele está marcando o valor. Qual é o valor que ele está marcando? A própria tensão da pilha, a própria DDP da pilha. Então, se você tiver uma pilha aí de 9 volts, uma bateriazinha de 9 volts, tá certo? A gente fala que a tensão que esse voltímetro está marcando é uma tensão de 9 volts, né? A DDP que ele está marcando é a própria DDP da pilha. Então, cuidado. Trecho que tiver voltímetro não passa corrente elétrica, tá? Esse cara aqui, ó, essa lâmpada, ela não vai acender, tá certo? Ela não acende. Ela está queimada? Não, ela não está queimada. Essa lâmpada não está queimada. Ela não acende porque a gente tem um voltímetro. Se você tirasse o voltímetro, ela ia acender tranquilamente, ó, ia acender desse jeito aqui, ó, na maior tranquilidade. Agora, com voltímetro não dá porque o voltímetro ele impede, ele bloqueia a passagem da corrente elétrica. Ah, essa lâmpada está em curto, né? Não, não está em curto, viu, pessoal? Curto é outra coisa, né? A gente viu a ideia do curto lá no amperímetro ligado em paralelo, o amperímetro ligado erradamente, tá certo? Então, cuidado, essa lâmpada não está em curto, ela apenas não acende porque não tem corrente elétrica passando por ela. O voltímetro ele impede essa passagem da corrente elétrica, tá certo, pessoal? Então, assim, vamos só aproveitar esse finalzinho aqui para a gente poder fazer uma comparação, tá? Para a gente poder fazer uma comparação entre o amperímetro e o voltímetro, tá certo? Primeira coisa, representação do amperímetro, bolinha com A. Representação do voltímetro, bolinha com V, beleza? Fácil, representação a gente já consegue distinguir, tá bom? A segunda coisa, pessoal, para que o amperímetro serve? O amperímetro serve para medir corrente elétrica, né? Amperímetro, medida de corrente elétrica. Voltímetro, medida de volt, medida de DDP, tá certo, pessoal? Segunda coisa importante, terceira coisa importante no caso, lá no amperímetro. O amperímetro ele deve ser ligado em série, voltímetro deve ser ligado como? Em paralelo, tá? Amperímetro em série, a gente já estudou, voltímetro deve ser ligado em paralelo. Outra coisa importante, pessoal, o amperímetro ele tem resistência zero, né? O voltímetro ele tem resistência infinita. Então perceba que os dois, né, esses dois aparelhos aqui que a gente está estudando, eles são totalmente antagônicos, né? Um é o contrário ao outro, tá certo, pessoal? Quando um é infinito, o outro tende a zero e tal. Um tem que ser ligado em série, o outro tem que ser ligado em paralelo, tá certo? Então, assim, essas características, se você souber as características de um, a do outro é só você inverter, que você já sabe as características do outro, tá? Se você souber as características do amperímetro, a do voltímetro é só você inverter. Um detalhe, pessoal, também que nós vimos, o amperímetro ligado de maneira errada, como é que era? Amperímetro ligado em paralelo. Aí o voltímetro ligado de maneira errada. Voltímetro ligado de maneira errada é voltímetro ligado em série, como a gente acabou de falar, que eu acabei de falar aqui para vocês. Então perceba que um é antagônico ao outro, entendeu? Se você souber as características de um, você sabe as características do outro, é só você inverter. Fica essa dica aí bacana para vocês. Tá bom, pessoal? Então todo trecho que a gente tiver um voltímetro, aquele trecho não passa corrente elétrica, porque a resistência dele é absurda, a resistência dele é infinita, tá certo? Fica com essa ideia aí, acompanha agora os elementos aí de um circuito elétrico que eu vou colocar para vocês, para a gente poder ficar tranquilo. Acompanha aí, vamos lá então.